Pronto. E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria, caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. The Bluetooth device is ready to pair. Amém? Deus abençoe, irmão. Abençoa também os que estarão pela internet. Deus abençoe a família Brana. Estamos dando mais início, mais um culto de pregação da palavra. Eu quero tomar as escrituras hoje. Meu tema hoje é a última advertência. Nós vamos ler a Bíblia. Vamos ler as escrituras que se encontram no livro de Daniel, capítulo 12. Livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1. Daniel está lá atrás. Depois de Lamentação, de Provérbio, Jeremias, depois Ezequiel, aí vem Provérbio, aí vem Daniel, antes de Naum, antes de Oséias, o livro de Daniel. Daniel 12. Diz assim: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levantará pelos filhos de seu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á teu povo, todos aqueles que acharem escrito no livro, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e o outro para a vergonha e desprezo eterno. E os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento,
do que muitos ensinam a justiça, ressurgirão como as estrelas, sempre eternamente. Amém. Senhor Deus e Pai Celestial, estamos diante da Tua palavra, Senhor, que o Senhor possa nos dar graça, nos abençoar nesta noite, ó Deus, que possamos falar um pouco daquilo, ó Deus, que está escrito. Tenha misericórdia, nos ajude, nos dê graça, nos dê poder para poder transmitir, ó Deus, esta mensagem. Tenha misericórdia, nos ajude nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, depois de muita tosse, né? Pelo menos não estamos sarados ainda não. Mas mesmo assim nós resolvemos trazer essa transmissão, que já passou a semana, depois que eu vim de Franca, nós ainda não tomamos a palavra, né? Isso. E a pedido dos pastores ali de Franca, para gravar um vídeo com esse tema, né? Essa última advertência. E que nós vamos trazer isso hoje para a igreja, né? Isso é muito importante. Que Deus possa nos abençoar. Bem, quando o povo, eles comete o pecado, se rebela e começam a pecar diante de Deus, eles entram então numa apostasia. E essa apostasia, eles saem da presença de Deus, e como fez Israel naquele tempo ali de Daniel, eles pecaram e se foram levados cativo para a Babilônia, né? Lá, sua cidade foram destruídas, seus muros derrubados, derrubaram suas casas, seus templos, colocaram fogo na cidade, e o povo ali foi levado cativo para a Babilônia. Mas eles ficaram ali por 70 anos, até que Deus traga eles de volta novamente, né? E Deus usa o mesmo rei, né? Ali, o rei Dario, né? Outros reis, para trazer o povo de volta. Porque na medida que eles são transportados para fora, Deus tem uma maneira de trazer o povo de volta, né? Porque eles estavam apostatados, eles tinham que voltar para a sua terra. Mas ficaram ali em cativeiro por 70 anos, né? E ali nós vemos que tivemos ali na Babilônia 4 verdadeiros crentes, que era Daniel e os 4 jovens hebreus, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles eram crentes fiéis, mesmo fora do seu país, numa terra estranha. Eles não deixaram de crer, eles permaneceram posicionados da mesma maneira, crendo em Deus. E Deus agiu com eles de maravilhas ali no reino da Babilônia. Porém, Daniel, ele era um profeta. E o irmão Brana chega a dizer que Daniel era um profeta entre os gentios. Um profeta entre os gentios. Porque ali estava começando o reino gentil, ou a dispensação gentílica, o tempo dos gentios, estava começando ali na Babilônia, pelo rei Nabucodonosor ali. Então Deus tinha ali um profeta, Daniel, um jovem profeta, ali no meio daquele povo. Mas Daniel, como nós todos sabemos, ele teve que ter seu nome trocado, né? De Daniel, o rei colocou nele o nome de Belsazar. A Bíblia, ela é tão maravilhosa, ela é tão tremenda, que ela nos mostra
tudo para nós de uma clareza tão tremenda, né? Que ela traz para nós essas coisas de uma clareza tão tremenda, para que nós podemos entender. Deus sempre, quando está em Israel, lidando com o povo de Israel, ali no começo com Jesus, ele teve o nome de Jesus. Deus teve ali, ele chamava Jesus, né? Mas quando nós vemos então que Deus sai de Israel e vai para uma outra terra, ali aquele profeta então é mudado o seu nome, o nome dele é mudado. Nós vemos isso acontecer também com José no Egito. Deus mudou o nome dele, né? Ali também Deus mudou o nome de Daniel, o rei mudou seu nome, porque ele era um gentil entre os judeus. Então nós vemos a maneira de Deus trabalhar, né? Nós vemos que quando Deus vem para nós que somos gentios, nessa segunda vinda, ele não poderia vir com o nome de Jesus. Ele não poderia manifestar a sua segunda vinda, a vinda do Filho do Homem. Ele não poderia vir chamando Jesus, com o nome de Jesus. Ele teria que vir com um novo nome, porque o profeta diz que ele subiu com um novo nome. Então nessa segunda vinda, ele teria que descer também com um novo nome, né? E isso foi tão maravilhoso, né? Pastor Josué Brana está nos assistindo, Deus abençoe. O irmão Joiton Brana também está nos assistindo, Deus os abençoe. Pastor Josué está assistindo com a congregação, Deus abençoe o pastor Josué, sua congregação, aí em Belém, perto de Belém do Pará, Jacará, né? Deus abençoe o pastor Josué. Deus possa abençoar essa congregação que está nos acompanhando. Isso é algo muito tremendo, que nós estamos continuando aqui, trazendo essa mensagem, a última advertência, né? Mas aí Deus ali, Nabucodonosor troca o nome de Daniel para Belsazar, que era um profeta no meio dos gentios. Então sempre Deus trabalha dessa maneira. O irmão Brana disse assim: se Jesus tivesse vindo como Jesus, com os cravos na mão, né, com sinais de cravos nas mãos, o profeta disse: eu não creria de maneira nenhuma, porque esta vinda do Filho do Homem não era a vinda do corpo físico, literal do Senhor Jesus, mas ele viria no outro corpo, num corpo profeta. Era um Deus profeta no nosso meio para fazer obras maiores. Então ele veio para uma noiva gentia, para um profeta gentil, com um novo nome gentil. Então isso é a ordem das Escrituras, é aquilo que o profeta mostra, né? Agora, essa doutrina do novo nome não é a doutrina de Brana. Essa doutrina, ela se encontra em Apocalipse capítulo 3, né? Eu creio que versículo 12, está nas Escrituras. O irmão Brana, ele trouxe esse ensinamento, mas ele não pôde falar claramente. Ele disse que HAM faz parte do novo nome, que ele não poderia falar abertamente, né? Então ele teria vir com um novo nome para nós que somos gentios na sua segunda vinda. Porém, Daniel, agora observe, nós vamos tomar essas escrituras aqui com bastante cautela, com muito cuidado, né? Para que os irmãos possam entender o tempo e a hora que nós estamos vivendo. Nós estamos no tempo do fim. Este é o tempo do fim. Não resta mais nada. Tudo que tinha que ser feito já foi feito. O profeta pregou sua mensagem. O sétimo anjo já trouxe a sua mensagem. Apocalipse 10, de 8 ao 11, já foi reprofetizado. Nós estamos bem aqui no fim.
se existe um fim dos tempos, este fim então é agora. Agora é este fim dos tempos, que nós estamos vendo isso acontecer bem claramente diante de nós. Porém, Daniel previu que ele era um profeta, ele viu a vinda do Senhor, ele viu o fim do tempo, ele viu como deveria iniciar os gentios. Agora, o profeta, ele pode cruzar dimensões, ele pode ir lá atrás e ver o que aconteceu lá atrás, e pode ver o que vai acontecer no futuro. Ele é levado à dimensão do futuro. Então Daniel, ele viu nossos tempos, ele viu esse fim do tempo, ele viu nossos dias hoje. Daniel viu o fim do tempo de gentios, como ele viu começar, como ele viu terminar, porque ele era um profeta. Agora, essa mensagem que o profeta pregou, o princípio e o fim da dispensação gentia, eu estou lendo a partir do parágrafo 80, foi uma mensagem inspirada que o profeta teve, pregou, e agora é a hora, o tempo de nós tomar essas escrituras, porque o que está acontecendo, o que o profeta falou, está acontecendo exatamente nesse momento. Veja, se você notar, os gentios tiveram início com uma adoração de ídolos. Veja, lá atrás, no tempo de Daniel, eles tiveram início com a adoração de ídolos. Nabucodonosor levantou aquela imagem, para que fosse adorada, colocou ali no campo, para que todo aquele povo adorasse aquela imagem. Foi dessa maneira que começou o reino gentil. Veja, e eles estavam adorando um grande ídolo, olha, que foi colocado no campo. Veja, um ídolo de um homem. Veja, era ídolo de um homem. E eu creio que é do próprio Daniel, diz o profeta, porque o rei Nabucodonosor o chamou de Belsassar, qual era o seu Deus. E ele começou a adorar a imagem de um homem. Agora, vamos observar aqui. Eu não quero, assim, ser arrogante quanto a isso, mas eu quero mostrar para a igreja, para os irmãos, é a hora que nós estamos vivendo. É o momento que nós estamos passando agora. Não resta mais nada, nós estamos no fim. A qualquer momento vai acontecer essa transformação e a igreja vai deixar essa terra, levantará-se o voo a encontrar com o Senhor nos ares. É o último momento, não há mais tempo, tudo já está se cumprido, todas as escrituras já se cumpriu, todas as escrituras concernente a nós, os gentios, concernente à noiva gentia, já se cumpriu. A última escritura que nós tinha era Apocalipse 10, de 1 a 11. Era a última escritura para nós, os gentios. E essa escritura já se cumpriu. O último ungido, de Apocalipse 10, de 8 a 11, Deus já o levou. Agora nós estamos depois da sua partida. Veja, agora é o tempo de tudo isso terminou. Só nos resta um versículo na Bíblia para se cumprir, para que a noiva saia dessa terra. É 1 Tessalonicenses 4, 17, aonde a Bíblia diz que nós seremos transformados a encontrar o Senhor nos ares. É a última escritura, é o último versículo dessa promessa, mas os demais, tudo já está se cumprido. Todas as profecias se cumpriram. Não lhe resta mais nada. Deus já tem terminado. Já se foi terminado tudo. Se agora existe um tempo que é o fim, tem que ser agora. Agora é o fim. Se não for agora, quando será? Certo? Agora veja, observe.
Adoração deu a imagem de um homem. Agora, observe, eu quero que vocês prestem atenção no que o profeta está falando. Olha, veja, ó, e ele começou a adorar a imagem de um homem santo. Observe, era um homem santo e justo. Agora eu quero conectar aqui duas coisas que as pessoas muitas das vezes, elas leem, muitas das vezes não podem entender. Não vai entender. O que vai acontecer no período da grande tribulação é no que está acontecendo agora. O que está acontecendo agora é uma coisa, é um caso. O que vai acontecer na grande tribulação é outro caso. Tá vendo? Agora eu quero mostrar pela a mensagem do profeta, pelas escrituras do profeta, que agora nós estamos exatamente nesse tempo do fim. É agora. Tá vendo? É a hora que nós estamos vivendo. E Daniel recusou fazer isso do mesmo modo que fizeram os filhos hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego. Veja, eles tiveram uma eles fizeram um ídolo e quis forçar as pessoas a adorar aquele ídolo. Uma adoração forçada. Se aqueles que não dobrassem o joelho diante daquela imagem, seja ele quem fosse, não importava. Era uma lei dada pelo rei. Era um decreto determinado pelo grande rei ali, Nabucodonosor, que aquele que não dobrasse o seu joelho seria lançado na fornalha de fogo ardente. Então era uma adoração forçada. Tinha que fazer isso, senão estaria morto. Mas nós vemos que lá na Babilônia existia 4 crentes que realmente criam em Deus, 4 crentes que temia a Deus, não importasse qualquer que fosse a circunstância, ele estava pronto, decidido a não adorar aquela imagem, porque eles criam em Deus, no seu Deus, eles eram fiéis, eles jamais iriam fazer aquilo, mas Nabucodonosor quis forçá-los a adorar aquela imagem. Mas mesmo forçado, todo mundo dobraram os joelhos, menos Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Não dobraram o joelho diante dessa imagem. Veja, Daniel também não dobrou. Daniel recusou em adorar também essa imagem. Veja, agora, veja que era a imagem de um homem santo. Era a imagem de um homem justo. Agora, vamos observar o que o profeta está falando. Homem santo e homem justo. Agora, nós estamos agora bem nesse finalzinho do tempo. Tá vendo? Agora, nós notamos isso, que depois, bem um pouco antes da morte do pastor Osmar, e logo após a sua partida, começou a surgir no meio do povo, dessa família Brana, um espírito de adoração. Começou a surgir um espírito de adoração, querendo adorar o homem, um homem santo, um homem justo. Adorar, eu tenho que ser franco, eu tenho que usar com franqueza para vocês agora. Eu tenho falado isso antes, até mesmo quando o pastor Osmar era vivo, eu tinha falado isso, que tinha pessoas no nosso meio que estavam adorando o pastor Osmar. Estava adorando o pastor Osmar. Isso é tremendo, e eu sei que isso é profundo, mas eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando,
porque é a hora dessas escrituras se cumprir. O profeta disse, como foi lá no começo, seria agora no fim. E nós estamos bem aqui no fim. E nós vemos que está levantando o espírito de adoração à imagem de um homem santo e justo, que é o pastor Osmar. Que é a imagem do pastor Osmar. Veja isso. Agora, para quem é o entendido, aquele que tem inteligência, aquele que tem sabedoria, aquele que tem discernimento de espírito, vai dar conta que isso está acontecendo. Adorando o homem. E tem mais